Oi, inspetor. Conversa comigo agora. Qual era a pergunta, inspetor? A pergunta, né, uma informação que eu tenho é que, Claro. e agora também eu cheguei à conclusão de que realmente isso aconteceu. O Daniel foi surpreendido no quarto e de repente levou uma camaçada de pau muito forte dentro da casa e aí houve aquele espaço de grito, isso e aquilo, o que aconteceu, simulação de quebra-porta, talvez, e o que a polícia ainda está apurando. Mas houve um intervalo entre o Daniel ser levado de carro dentro do porta-malas lá para aquele local onde ele deveria ser morto. As pessoas que estavam na casa acionaram o celular na tentativa de informar a polícia ou pedir algum tipo de apoio e receberam ameaças mortais. Se você fizer isso ou aquilo, você vai... Porque eles saíram da casa com o Daniel e ficaram lá a mãe, a filha, alguns convidados. Gente, o que vai acontecer? Viram ele saindo com uma faca, viram o Daniel sair ferido e aí houve uma ameaça mortal para quem se dispusesse a avisar alguma autoridade. É aí que a polícia entende que começa a ter as ameaças. Aí começam realmente a acontecer as coisas que depois viraram mentira, os fakes que foram sobre esse crime e que as pessoas foram impossibilitadas de pedir qualquer tipo de ajuda. E a polícia ainda não revelou quem fez esse tipo de ameaça. Inspetor, a repórter Simone Munhoz, atenção, conseguiu conversar com a moça que ficou com o Daniel no dia do crime. Esta moça estava aos beijos com o Daniel na sede. Os dois foram juntos com outros amigos até esse after, que foi na casa do Edson Brits. E essa moça continuava com o Daniel nesta casa do Edson Brits. Ela viu muito e também falou com a nossa repórter. Põe na tela. Esse homem não tem igual. Da cama, não. Oi, Evelyn? Oi, Evelyn, tudo bem? Desculpa estar incomodando você, enfim, acho que todo mundo já vê. Meu nome é Simone, da Rede Massa, tudo bem? Primeiro não sinto bom. E como é que tá a tua cabeça? Eu tava indo comprar alguma coisa pra não comer agora, porque até agora eu não comi nada. Hoje não consigo comer, minha mãe me dá remédio pra eu dormir e tá bem foda. Você conhecia ele, o Daniel? Não, eu conheci lá na Shed, dei um beijo nele lá. Você deu uns beijos nele lá e daí foi pra casa. Sim, daí no caso a gente pegou um Uber, tá? Só que ele não ia ir. Ele chegou lá no carro onde eu tava, onde o mineiro tava, onde os nossos amigos estavam, onde os meus amigos estavam e falou: pra onde vocês estão indo? Daí eu falei: a gente tá indo pra casa da Ana. Daí a gente falou: não, mas não tem lugar no carro, porque tipo, eram os mais próximos, entendeu? Não era pra outros de fora aí. E o que ia rolar lá? A gente ia continuar a beber, a gente ia fazer um churrasco depois pra continuar comemorando o aniversário dela, era isso que ia acontecer. E daí ele pegou, e daí a outra menina até ia no carro junto, daí ela falou: não, eu vou no outro Uber com os outros meninos, e daí ele falou: então eu vou com vocês, entrou no carro e foi. E a gente, como que a gente fala não vai, tipo, né? Fica até chato, Fica chato, né? entendeu? Então, A gente, né? gente boa. Então a gente não imaginava que ia acontecer tudo isso. E lá chegando, você lembra? Você foi pro quarto dormir? Eu fui a amiga que foi dormir com a Lana. A gente tomou banho, a gente foi dormir. Daí a gente desceu com os gritos de socorro, só isso. Meu Deus do céu. O Edson chegou a chamar você depois de tudo isso pra... Não, eu não. Não, porque ele sabe que eu sou amiga dele e tal. Pois é. Aí a repórter Simone Munhoz começa a conversar com a Evelyn sobre os fatos mais absurdos. O espancamento do Daniel e depois a morte dele. O que essa garota tem a dizer, hein? A matéria está sendo concluída e às vezes dá um pouco de trabalho porque a gente tem que usar um efeito no computador para embaçar a imagem e mudar a voz. Isso dá um trabalho, uns 5 minutos mais, produção. Mais uns 5 minutos e você vai ver essa parte da menina que beijou o Daniel lá na sede e que aceitou o convite do Daniel para ir até a festa na casa da Alana
onde tudo aconteceu. Ela viu, ela sabe de muita coisa. Ela, inclusive, gente, diz que foi acuada. Olha, você vai ter que dizer que foi assim o que aconteceu lá na noite, tá? E não assado. Veja só que coisa absurda. Tribuna da Massa descobre, você vai ver a entrevista da Simone com essa moça, e ela diz, ó, estavam tentando me acuar. Me colocaram contra a parede aqui e me disseram o seguinte, você vai falar que foi assim, entendeu? Ó, você vai falar que foi assim. E essa garota está sendo corajosa, porque ela sabe que mataram o rapaz, o Daniel, que ela estava beijando na festa. E ela sabe que estão tentando fazer com que ela diga uma coisa diferente. E a moça está com o Daniel nessa. Você quer saber de uma coisa? Eu estou com medo sim, mas eu vou falar a verdade. Eu vou falar o que eu sei. Em 5 minutos, entrevista com Evelyn, a moça que beijou o Daniel, tanto na festa quanto na casa da Cristiana, a mulher que está aí nessa selfie. 13 horas e 8 minutos. Ô João Gimenez, você chamou, João? Olha, Passai, além da entrevista da menina, da moça, que acabou ficando com o Daniel na noite anterior ao crime, nós vamos mostrar também o celular de Cristiana Brits, que está dentro de uma loja de assistência aqui em Curitiba, 2 dias depois do assassinato do jogador. O que contém dentro desse celular? Eu vou explicar, sabe por quê? Nós temos o Ibope Minuto a Minuto, mais uma vez a audiência está explodindo, tem muita gente chegando agora, então em 5 segundos eu falo para você. Tribuna da Massa descobriu o celular da Cristiana que ela tinha abandonado, nós encontramos. E neste celular, provas que podem mudar completamente esse crime, quer ver? Bom dia, tudo bem? Bom dia mesmo. Senhores, é o seguinte, nós estamos com um caso aí da Cristiana, a família Brits, que acusado de matar o jogador Daniel. E nós estamos com a informação que ela mandou resetar o celular. E está com vocês aqui, ela não pôde pegar porque ela acabou sendo presa no dia seguinte, em que ela mandou fazer o serviço com vocês. Né? Eu queria saber o seguinte, o que ela mandou fazer? Resetar o celular, fazer o quê? Para sumir com prova, alguma coisa assim? A ordem de serviço dela. Aqui é a Cristiana Brits. Depois de beijar o jogador Daniel na balada e ir com ele para a casa da família Brits, o que essa testemunha-chave viu? Evelyn. Os detalhes que ela conta agora são impressionantes. Numa conversa com a repórter Simone Munhoz, Tribuna da Massa vai até o fundo para descobrir a verdade. Você chegou a ver o Daniel saindo da casa? Como é que ele tá? Ele tinha apanhado bastante, sabe? Digamos que assim, por merecido, entendeu? Tipo, se fosse aquilo, tudo bem, nada mais que aquilo, entendeu? Tipo, a morte foi demais, entendeu? Mas, o fato dele ter, sei lá, apanhado, né? Ter levado, foi porque a gente se coloca no lugar do Juninho, no lugar da Cris. Tipo, se fosse com a nossa família, que nem eu falei pra minha mãe, se fosse uma festa aqui em casa, alguma amiga minha fosse deitar com meu padrasto na cama, até eu ajudaria a bater, entendeu? Porque, tipo, é uma coisa que a gente não espera, entendeu? Foi de sacanagem. E ele saiu desacordado? Como é que ele saiu, assim, quando foi pro carro, assim? O que o Juninho falava nesse momento? Eu tava lá dentro com a Cris, conversando com a Cris, que ela falava, não deixa ele fazer nada, pelo amor de Deus, não sei o quê. E daí todo mundo, não sei o quê. Então, tipo, eu evitei ficar lá fora, sabe? Porque os meninos até estavam, não, vocês vão pra dentro, vocês vão pra dentro, vocês vão pra dentro. E a gente ficou lá dentro, porque a gente até tentou, não, vamos parar, chega. Não, não sei o quê. A gente ficou lá dentro, entendeu? Então, tipo, o que escutou lá fora foi mais os meninos, né? E a Cris desesperada. A Cris tava desesperada, tava, meu Deus do céu, o que esse cara tá fazendo? Não sei o quê. Eu, não, calma, até fiz um copo de água doce pra pra gente tomar lá pra Cris. Agora, quando ela pediu socorro, isso que eu acabei não entendendo. Ela pediu socorro por quê? Em que momento? Eu estava dormindo com a Alana, a gente desceu com a gritaria do povo. O povo que estava lá embaixo falaram que o Daniel estava em cima da Cris e daí escutaram ela gritando socorro, entendeu? Daí disseram que estavam tentando estuprar, porque eu estava lá em cima com a Alana dormindo. A gente já tomou banho, a gente chegou cansado.
escada e a gente foi dormir. A gente desceu com o barulho de socorro, não sei o que, ajuda. E foi isso, entendeu? Tipo, eu não consegui presenciar o que estava acontecendo. Ou seja, ela não pediu, porque assim, a gente ficou na dúvida, ela não teria pedido socorro, então, para evitar que o marido dela acredite. Sim. Ela pediu socorro. Por ela, entendeu? Tipo, calma, eu não sei explicar essa parte. Tipo, eu escutei os gritos de socorro. O povo falaram que escutaram socorro e foram ver o que estava acontecendo, entendeu? Eles não me falaram, tipo, chegaram, ai meu Deus, porque a Cris estava pedindo socorro em si. Porque na hora a gente não pensa, entendeu? Tipo, eu não quis saber quem que estava pedindo socorro, quem que estava fazendo isso, quem que estava fazendo aquilo, entendeu? Eu tô aqui agora sem entender nada. Ô João, ela tá defendendo a família, certo? Foi isso que eu entendi. Pelo que eu entendi, sim. Não sei se foi uma das testemunhas que o delegado citou que sofreu algum tipo de acuação, né? É porque o delegado disse que algumas pessoas falaram que sofreram coação, certo? E nós esperávamos que fosse essa garota também. Até porque eu ouvi a primeira parte do depoimento dela e foi se dirigindo, caminhando para que eu entendesse que fosse isso. Mas não, no final ela mudou tudo. No final ela está dizendo que não teve coação por parte dos Brits e ainda defendeu os Brits. A mulher que beijava a boca do Daniel na noite do crime comentou nessa entrevista, ela não quis mostrar o rosto e pediu que nós mudássemos a voz. Mudamos a voz, ficou difícil de entender. Mas eu entendi. Ela disse que se de repente fosse na casa dela e acontecesse a mesma coisa, olha, eu não sei se eu não faria a mesma coisa. Ou seja, eu não sei se eu não mataria também. Eu entendi errado ou foi isso? Foi o que ela disse. Pois é. Com todas as palavras. Eu estou surpreso. E aí? Ela é amiga da família, né, João? Ao que parece, sim. Tanto que estava junto na festa, né? Amiga da Lana. Amiga próxima da Lana. É. Meu Deus, é uma amiga próxima da Lana. Vamos lá, vamos ser justos. Eu não vou mentir nem produzir prova ao contrário ou a favor. Eu vou aos fatos. Essa moça, então, que fique claro, ela não está acusando os Brits. O depoimento dela pode ser usado como defesa pelo advogado Cláudio Daledoni. Ela não disse que viu nenhum tipo de coação em cima dela e que ela acha que se fosse na casa dela também mataria o Daniel. Impressionante. São 13 horas e 32 minutos, aliás, muitas pessoas dizendo aqui pra gente também, olha, se fosse na minha casa, comigo, eu não sei se faria a mesma coisa. E eu vou falar pra vocês, é muito revoltante com certeza saber que um cara está assediando a sua mulher. Mas o que nós estamos dizendo também é que ninguém concorda com o assassinato. Olha o grau de crueldade. Se nós acharmos que isso é correto, o mundo vai ficar perdido. Aí o Brasil desanda de uma vez. O João Gimenez. Pois é, a matéria está ficando pronta. Eu vou colocar no ar. Quando você estava dentro da assistência técnica, o que é que tem naquele bendito aparelho celular que pode ajudar a polícia a desvendar esse caso? A Evelyn, amiga da Alana, que beijava o Daniel na noite do crime, ficou do lado da família. Mas será que o celular, as provas contundentes, não desmentem tanto a Evelyn quanto a Alana, Cristiana e o Edson Brits? Eu quero essa matéria no ar.